Shalom, povo de Deus, amigos queridos. Olha, mais um podcast Estúdio 3. E hoje nós temos um amigo querido aqui, de muito tempo. E nós vamos bater um papo legal e eu espero que você goste. Eu sei que você vai gostar, vai ser legal, vai ser edificante, vai ser uma bênção. Estou aqui com o meu amigo Edilson Lito. Tudo bem, Edilson? Ô, Armando, tudo bem. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e espero estar junto aqui para poder falar de tudo que nós já fizemos e que vamos fazer. É tanta coisa, hein, cara? Quanto tempo de jornada. A gente se conheceu no tempo da Brasil para Cristo, na Manuel Gaia, não é isso? Manuel Gaia aqui em São Paulo, né? Nós estamos falando de 40 anos aí, 45 Pelo anos. amor de Deus, hein? Faz tempo. Estamos denunciando a idade? Quase isso. Mas você, eu já estava jovenzinho, mas você era menino, né? Bem pequeno, né, cara? Foi com 14 anos, né? Minha 14 conversão anos? Foi com 14 anos, lá na Manuel Gaia. Um pré-adolescente. Não é? Quanto tempo já foi? Eu andava com... Eu estava na mocidade, né? Que a gente chamava mocidade, né? Com os teus irmãos, o Eduardo e o Evandro, né? Essa semana ainda estive lembrando disso. Nessa época até gravei um vídeo sobre isso. Falei uma época boa onde eu recitei o Salmo 23 até, lembrando daquela época, porque a gente pegava a Bíblia, não sei se, né, a gente ficava decorando textos da Bíblia. Sim. E tudo mais, uma época muito boa, né, e que às vezes as pessoas olham pra gente hoje, vê a gente citando alguns textos da Bíblia que vem à nossa mente, alguma coisa assim, as pessoas não percebem o que né, não sabem, da onde vem o texto, mas tem uma longa estrada aí. Verdade, as escolas bíblicas dominical, né, para as crianças era de uma importância e é até hoje, né? Aquilo era muito bacana, né? A gente recebeu uma aula específica para nossa idade, ensinamentos, e que hoje as pessoas muitas vezes os pais não valorizam isso, né, cara? Na verdade, talvez um objetivo maior que a nossa conversão, né? A gente se converteu ao Evangelho de Cristo. Então isso parte do pressuposto que você desviou de um caminho que você estava seguindo. Poxa, não são poucos anos, estamos falando de mais de 40 anos. E aí aquilo não trazer um impacto para a tua vida, né? E aí aquilo não exercer uma diferença na tua vida, é assim, tá bom, hoje tá muito na moda, né? Você falar que, tá bom, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas assim, de fato tem muita mudança que ocorreu no meio do caminho aí. Muita coisa que aconteceu. Não, a gente inclusive estava no nosso bate-papo aí no café. Antigamente as diferenças, né, de uma denominação para outra eram pouquíssimas, né? Não era uma coisa tão distante, né? Hoje a gente vê são aberrações, né? Tem algumas coisas que foge completamente do ensinamento bíblico e que muita gente está comprando isso como uma verdade. A gente estava agora mesmo falando de algumas coisas que acontecem num culto, né? E que a gente fica, meu Deus, mas da onde que tiraram essa informação? Né? E outro dia eu vi um cidadão, Edilson, que ele se diz ser profeta e ele diz que ele vai para a mata e vem o espírito da mata e toma ele. Você já viu isso alguma vez escrito na Bíblia, que vem o espírito da mata e toma o cidadão? Eu conheço uma outra coisa que vem da mata, né? Mas o cara falou. Eu acho que as coisas são mais simples do que se possa imaginar em relação à Bíblia, né? A Bíblia é profunda no contexto daquilo que pode trazer para o homem, para a sua alma, para aquilo. E aí eu sempre olho para esse lado. À medida que as pessoas tentam, na verdade, prender a atenção das pessoas, de outras pessoas, para elas, aí a gente já começa a desviar um pouquinho do caminho, do objetivo cerne, que é levar as pessoas a Deus, né? E aí achar que ele é um intermediário, aí nessas horas é um perigo isso, né? Pois mas você sabe o que eu penso? Eu já vi, nós gostamos de futebol, né? Você é São Paulino? Boa! Vocês ganharam, né? Pois é. Então, você é São Paulino, eu sou santista. E eu já vi muitos jogadores antigos dizendo o seguinte: fulano de tal joga desse jeito porque ele queimou etapa, né? Aí ele surge, já jogam ele no profissional e já, sabe? E quantos meninos que pareciam ser um
uma coisa promissora, eles ratearam no meio do caminho, porque não estavam, queimaram a etapa. E a gente vê isso no Evangelho também. Antigamente, você ia de passo a passo, você não virava pastor ou um diácono, que essas coisas estão, sabe, não existem mais. Essas etapas que a gente viveu, mocidade, né? E que era muito bom, parece uma coisa retrógrada, né? Mas não é. É um crescimento que você tem que ter. É necessário esse crescimento, você ir de etapa em etapa. De repente, você vê o cara chegar hoje na igreja, amanhã ele é apóstolo. Você fala, quem foi que... É uma coisa que eu me pergunto. Você não se pergunta sobre isso? Mesmo o pastor, fulano de tal chegou ontem, pastor. Você sabe que mesmo no evangelho, né, há mais de 40 anos, eu não tenho nenhum título, né, ou dentro do contexto, né, bíblico e assim, ordenança, né? Não tenho, né? Não fiz teologia, enfim. Porém, a experiência vai dando para a gente um pouquinho, essa vivência no Evangelho vai dando um pouquinho mais de experiência e a gente vai avaliando essas questões. Eu admiro, né? E a Bíblia fala assim, como é que vai falar se não tem quem pregue? Mas é assim, eu até admiro essas pessoas, porque são pessoas que de fato estão sendo motivadas pelo amor, pelo compromisso com Deus, mas infelizmente... né, para tudo precisa um preparo. Claro. Né? Para tudo você precisa de um planejamento, para tudo você precisa se capacitar. E às vezes a pessoa no afã de querer fazer algo para Deus, aquela questão toda, acaba se perdendo um pouco. É óbvio, né, que tem muita gente que quer se valer, quer se aproveitar também, né? É óbvio que existe isso, mas eu admiro essas pessoas e sinto por elas, né? Mais do que admirar, eu sinto por elas. Eu tenho um amor por essas pessoas que querem falar do Evangelho e às vezes não tem. Tenho uma admiração muito especial. Mas lamento isso que você citou das pessoas não estarem tão preparadas às vezes, e já se denominar, né, através de um título, enfim, e se impor, né, às vezes não biblicamente, né, se impor de outras formas que não seja dentro da vontade, enfim, dentro da palavra de Deus. Mas a questão, Edilson, eu também admiro esse afã, né, esse desejo profundo, esse amor, né, que demonstra, e que não basta só você amar as coisas de Deus, você tem que estar um pouco mais preparado para poder falar, você tem que buscar conhecimento, você tem que estar debaixo de uma orientação, né? E tem gente que é assim hoje, não, eu se intitula tal coisa e às vezes me dá a impressão que ama mais o título do que o reino, entende? Quer buscar uma luz para si. É duro se falar isso, mas é uma realidade. E aí quando você vai ver, aí você vê como eu tô dizendo esse cidadão, é que me fugiu a frase que ele usa. É que entra um pouco também, desculpa se eu estou mudando um pouco o rumo da prosa, vamos bater um papo. Mas às vezes eu acho que entra um pouco do capitalismo mesmo, né, na história, né? Aquela coisa do, olha, eu tenho que ordenar não sei quantos irmãos, eu tenho que colocar como líderes e ter uma certa posição, porque eu preciso abrir mais tantas comunidades, mais tantas igrejas, porque eu preciso capitanear mais não sei quantas pessoas, enfim, e isso parece uma coisa que, assim, mais focada em empresas que fazem isso, alguma coisa nesse sentido. Então, e aí isso é um risco, né, que se corre, porém, assim... eu não aprovo esse tipo de ação. Acho que, para mim, dentro desse contexto todo de evangelho que a gente tem, né, sem querer ser presunçoso, né, porque aprender, a gente está aprendendo a todo instante, né, mas essa questão, esse desejo, esse afã de querer crescer, e aí vai pegando e vai colocando, aí você escuta, nós falamos isso num podcast desses aí atrás, um bispo de uma determinada denominação, ele faz um comentário, rapaz, isso é de uma heresia irritante até.
Entendeu? Porque eu falo, não é possível que esse cidadão falou isso e ele com consciência bíblica. Não é possível. Esse cara não deve saber o que é a Bíblia. Você sabe o que ele disse para um público grande, entende? Ele disse o seguinte, manifestou um demônio, olha a história desse cara, tão forte que o nome de Jesus não adiantou. Eu tive que me aborrecer com isso para ele poder ir embora. Quer dizer, só é para rir, não é para rir? Só o nome de Jesus, vamos dizer, um nome que está sobre todos os nomes, entende? Não há outro nome além desse. E ele dizer isso para um público, e o duro é esse público bater palma para esta situação. Quer dizer, um cara desse, eu não posso acreditar que ele está fazendo isso por maldade. Ele não faz, é muita inocência, entende? Ou ele é um artista, né, que está buscando uma luz para ele mesmo, porque ele dizer que só... Olha, eu prefiro imaginar que ele tenha errado naquele momento, que ele falou na empolgação. E a gente vivendo um momento tão especial de Páscoa, né? Então você imagina, né? Assim, olha, foi aquele que de fato veio para tirar o pecado do mundo, né? Sim. Quer dizer, é aquele que sobre o nome dele está toda a autoridade, né? Porque foi dada a ele nos céus e na terra. Como é que pode alguém em sã consciência dizer, olha, não, o senhor precisa de uma ajuda, dá um tempinho aí, deixa comigo. Pois é, então, nós saímos da Páscoa aí a semana passada, né? A gente viu, a gente olha para isso, né, dizendo, ele ressuscitou, ele vive, né? Ele está aqui entre nós, ele é a razão da nossa vida, ele pode todas as coisas. E eu sou servo dele. E esse bispo, ele faz esse comentário estarrecedor que só o nome de Jesus não adiantou. Mas, meu mano, deixa eu te falar outra coisa. Você está no Evangelho já há mais de 30 anos. Sim. Correto? Uhum. Como você mesmo disse, nós frequentamos as reuniões dos jovens, né, na época. Eu fui líder, você foi vice-líder, mas você sabe que eu sempre disse para você e para o nosso amigo Chuca, que está aqui, e a Rebeca, minha filha também, que estão aqui nos auxiliando, nos ajudando, eu sempre disse para vocês dois que vocês tinham um chamado para ministrar a palavra de Deus, mas vocês mesmo nunca quiseram abraçar essa ideia, não, né? Você sabe... Você lembra que eu te falava isso? Ô, Edilson, a minha história é muito disso, né? Assim, eu lembro da gente, na época da mocidade, eu não sei se a gente precisa explicar o que é a mocidade, nessa época, mas eu lembro que nessa época aí, assim, tinham pessoas que eram referências pra gente, né? E pessoas que tinham vocação, né? O Armando era um deles, né? A gente tinha um carinho especial por ele, pela família dele, enfim. Então você sempre foi uma referência pra gente nesse tempo que a gente esteve junto. Acho que foi por volta de uns 10 anos que nós ficamos juntos, né? E assim, eu acho que o chamado, né, às vezes incomoda um pouco a gente, e aí até hoje, né? Você vai falar, pô, mas são mais de 50 anos aí, como é que é isso ainda incomoda? Incomoda, claro, porque a responsabilidade para poder falar no nome de Jesus é muito grande. É, né? muito. Então, na época, eu entendo que a minha contribuição em relação ao Evangelho, enfim, na questão mesmo do estar presente, do participar, eu acho que foi aí até os meus 30 anos de idade, foi mais presente. Depois aí as coisas caminharam aí para outros rumos, enfim. Mas assim, adoro o Evangelho, adoro falar de Cristo. Sim. Me sinto cada vez mais à vontade, à medida que a gente vai tendo um pouco mais de maturidade, me sinto mais à vontade para poder falar do Evangelho e viver o Evangelho, né, que é mais importante. Você sabe que, você falando isso, eu tô lembrando agora que tem alguns meninos que hoje tocam e tocam muito, como é o caso do Gledson. Olha isso. Do Danilo, Daniel, né? São eles? São. Você foi professor deles, né? Você é o que deu o pontapé inicial na vida deles como músicos, né? Você vê como a gente fazia às vezes, a gente nem sabe qual é a vontade de Deus e qual é o intento de Deus no futuro, né? Eu até falei um pouco, né, sobre isso hoje,
num dos meus vídeos. Aí eu falei um pouco sobre isso. É assim, né? O amanhã pertence a Deus, né? A gente tem que viver bem hoje. Nós temos que fazer a vontade de Deus hoje. Nós temos que fazer, assim, fazer coisas boas hoje, né? E naquela época não era diferente, né? É assim, de você olhar 3 pessoas, 3 jovens na igreja, você ali tocando, né? Na época eu tocava, né? Com os irmãos lá, enfim. E aí você olhar 3 jovens sentadinhos, olhando para você, e você fala assim, olha, vocês não querem aprender? Eu lembro que era só o Danilo e o Daniel, aí vem a mãe do Gledson, passa no próximo domingo, veio até mim, falou, você também não pode ensinar meu filho? Que legal, a irmã Malu, né? Olha isso. E aí, assim, eu jamais imaginaria que seriam músicos profissionais, até porque eu fazia o meu chá com pão lá, até hoje toco só por ouvido. Mas como é que pode ter saído músicos tão especiais? Então, assim, é a hora que você vê que é a vontade de Deus, né? O amanhã Deus vai e capacita e vai fazendo. Você sabe que essa galera que você está dizendo como é que eles se tornaram? Porque juntou um grupo ali, que inclusive um deles é o Chuca, que está aqui com a gente, né? Boa. O Ochitinho, né? E eles se cobraram, né? Para melhorar aquela situação, né? Eles aprenderam, mas eles queriam melhorar aquilo. E todos eles se tornaram músicos profissionais, né? É uma coisa impressionante. A sua contribuição para aquela história toda foi tremenda, cara. A gente, de fato, não sabe o que Deus está fazendo, né? Mas aquela época a gente vivia, a gente está até comentando um pouco no café, né? Da gente ter aquela questão da comunhão e você, de fato, se dedicar a Deus, né? Assim, no seu dia a dia. Era um pouco diferente dos dias de hoje, né? Hoje parece que você está mais dividido, né? Naquela época você enfiava de cabeça, você ia para cima, você gastava teu tempo com a Bíblia, aí você tinha as vigílias e tinha o jejum, e aquilo tudo fazia com que você se aproximasse mais de Deus e querer fazer as coisas para Deus. Né? Era um tempo bem diferente do que hoje se apresenta, né? Hoje as coisas são mais profissionais, né? É diferente. Hoje, aquela época o ensaio era presencial. Hoje não, os caras pegam as músicas, dividem as músicas, cada um faz o seu, se reúne 5 minutos antes de começar o culto e aí tá tudo ali, vamos tocar, né? E são profissionais, são pessoas que... Só que eles têm a vida secular e tudo mais. E na nossa época a gente tinha... Né, a nossa época era um pouco diferente. A gente ia para a igreja 4 horas da tarde, saía 3, 4 horas da manhã do outro dia. Vamos nessa. Então, a gente está falando hoje para uma geração que não tem... Muitos não tem mais essa pegada, né? Não tem. Mas um sábado como esse aqui, a gente chegava na igreja de manhã, né? Exato. Interessante que a gente ia orar, né? Muitas vezes jejuava e orar entre nós, os jovens, né? É isso aí. E depois tínhamos que limpar a igreja. Lembra disso? Lembra, Chuca? Limpava a igreja, lavava as cadeiras e tal, deixava tudo bonitinho e tinha um ensaio e depois à noite tinha culto, porque antigamente tinha bastante culto durante a semana, né, Edilson? E depois do culto a gente ainda ficava junto e saía. Junto, comunhão mesmo, né? Era uma época muito diferente. Muito diferente, a gente tinha muito prazer, a gente sentia saudade de estar juntos, né? Era uma coisa doida, né, cara? Eu quero até chamar a atenção para uma coisa, Armando, que talvez possa até chocar a minha fala, né? Mas também naquela época nós não tínhamos tanto apelo como tem hoje para outras coisas, né? Naquela época a gente tinha a igreja. Sim. O nosso lazer era a igreja. Era a igreja. As pessoas que a gente tinha comunhão eram na igreja. Sim. Né? E eu acho que tudo isso também contribuía, né? Verdade. Hoje tem muito apelo, muita diversidade para tudo, né? Eu acho que... E aí as coisas, talvez a tendência, se a gente não focar, não dar atenção um pouco mais para essas questões, acaba se perdendo. Eu também vejo dessa forma, né? A gente não tinha... os pratos não eram tantos como se tem hoje, né? E a gente gostava de estar junto, né? Para tudo, né? Para orar, para comer, para jogar bola, para estar junto, para ir no cinema, para ir em qualquer lugar. A gente gostava de estar junto. Era uma comunhão
real. Aquela igreja de Atos, né, que muita gente pensa, ela não vai existir. E outra coisa que talvez muita gente vai se chocar. Algumas pessoas dizem assim, a gente tem que voltar como a igreja de Atos. Aquela igreja não era o modelo que Cristo queria, porque eles se trancaram num canto e falaram, vamos ficar aqui entre nós e nós já temos a salvação e o mundo que se exploda. E você viu que houve uma perseguição, eles tiveram que se espalhar. Entende? O modelo não é esse, se trancafiar, né? O negócio é ampliar. Mas a gente tem que ter mais comunhão. E hoje falta isso. E é uma verdade. Isso não é lugar que eu estou congregando, não é no lugar que você está congregando. Isso é uma coisa generalizada. Eu estive num grupo durante 3 meses, eu não sei o nome de ninguém sabia meu nome, nunca ninguém chegou para mim, para minha esposa, minha filha, e disse, de onde vocês estão vindo? Que era muito natural naquela época. E isso, então, as pessoas falam, mas isso é uma caretice, cada um cuida da sua vida. Não é, não. Igreja é comunhão, igreja é estar junto, igreja é chorar com quem chora, sorrir com quem sorri. E quantos filhos de Deus hoje não estão chorando sozinho? Porque não tem ninguém para dividir nada. Na nossa época, a gente dividia até os nossos erros, a gente contava, às vezes, um para o outro, contava para o nosso líder, entende? A gente não ficava sozinho, abandonado. A gente tinha, e não tínhamos isso aqui, celular, você fala a qualquer hora, com quem quer que seja, no lugar em que estiver do mundo, você tem como falar. Mas eu te pergunto, você tem a mesma comunhão como era antigamente, que não tinha nenhum desses recursos, né? Nem telefone fixo em casa, era uma coisa de luxo. Quantas pessoas tinham? Você vê que interessante, né? Agora, no momento aí, as pessoas falam muito em depressão, né? Imagina por quê, né? É por conta dessa solidão que existe. Sim. Né? As pessoas saem do trabalho, vai para casa, vai para o celular. Você viu a quantidade de hoje de autoajuda que você vai encontrar no celular, de mensagens de autoajuda e tudo mais. É pensando exatamente nisso, né? Vai trazendo a pessoa cada vez mais para um ambiente único. Isolado. E eu entendo que isso não é a vontade de Deus. Nunca foi. Entendo que isso às vezes pelo contrário, né? É a vontade do diabo, né? Se a gente tiver que dar um nome, né? Sim. É a vontade do demônio mesmo, porque o que ele quer é que a pessoa fique sozinha mesmo, isolada. E que assim se afaste principalmente de Deus, né? E às vezes na comunhão se gera tanta oportunidade na vida das pessoas de crescimento e tudo mais. Eu acho que é importante óbvio, é importante você se formar, é importante você dar os seus passos aí em relação ao conhecimento, mas na comunhão existe tanta oportunidade. Sim. Né? E assim, no frente a frente, né? No olho no olho, no estar juntos, né? Eu acho que essa é a questão. Inclusive é uma das questões que eu tenho abordado e levantado a respeito da minha própria vida a partir desse ano. Quando eu comecei, que eu falei que ia virar a chave do ano passado para esse ano. Eu vi. E aí eu tenho procurado, assim, faz quanto tempo que a gente não se via? Não lembro, mas... Uns 10 anos? Quase 10 anos, né? Muito tempo. E não parece, muito tempo, hein, pô? 10 anos. E não parece, né? E a gente agora começa a se aproximar. Eu tive a oportunidade de almoçar com um amigo nosso aí que tem quase mais de 20 igrejas, fiquei sabendo, Paulinho Spione. Paulo Spione. Cara, eu fui almoçar com ele, eu olhei assim, falei, Paulo, o que é isso? Ele falou, a gente tá com tanta igreja, o Toniquinho, Silvano. Assim, eu vou falar Toniquinho, porque era essa era a nossa intimidade. Tive com o Gil, lembra do Gil? Gil, claro. Tive com o Gil esses tempos atrás aí, semana passada. Então, assim, são pessoas que fizeram parte da nossa história e faz parte da nossa história, como você faz a minha, e que é um prazer. É um prazer estar junto, sabe? E assim, é um prazer, não é um prazer no sentido condicional,
Não tem nenhuma condicionante aí no meio, não existe nenhuma algo que fala assim, olha, tem que ter obter alguma vantagem. Algum interesse. A vantagem que existe é o fato do carinho e do amor de estar junto e de poder sentar uma mesa junto com os irmãos. Então, a gente vivia tão juntos que faz 10 anos que a gente não se vê, não senta para bater um papo, mas parece que não, né? Parece que a gente está se falando toda semana, todo mês, ou todo ano. E não é. É que isso foi tão fortalecido em Cristo, né, no nosso passado, que não faz diferença. Eu encontrei o Paulinho no trânsito também, o Toniquinho, né, que é o pastor Antônio Carlos, presidente da CCB, né? Rapaz, você sabe da história dele? O Toniquinho fazia parte da minha turminha lá de Tucuruvi, cara. Poxa, e quando eu falei do amor de Deus para ele, mas nem eu sabia direito. Percebe? Né? E a gente batia a bola lá, e ele pedia para eu contar as histórias da Bíblia para ele. Eu só sabia contar a história de Jó. Só, mais ou menos. E ele falava para mim, Armando, ele tinha sede de Deus, cara. Uma coisa impressionante. E aí a gente jogava a bola, aquele jogo de 10 minutos do gols, sei lá como é que era mais ou menos isso, né? E quando o nosso time saía, que o nosso time era ruim pra dedéu, aí ele falava, Armando, conta. E ele chamava, era impressionante que ele chamava a rapaziada, vem aqui, o Armando vai contar uma história da Bíblia. Eu falei, pô, Toniquinho, mas na verdade, na época, ele era o Carneirinho, né? O apelido dele lá na turma era... O nome dele é Antônio Carlos Jovita, né? Jovita. Mas a turma chamava ele de Carneirinho. Ele já era uma pessoa muito mansa mesmo. E ele chamava, e eu falava, eu vou contar aquela história. Ele conta de novo. Eu contava a mesma história. Você vê como a palavra de Deus ela é viva, poderosa. Eu contava a mesma história. Ele ficava estarrecido até um dia que eu encontrei com ele, meio choroso. E eu disse para ele, vamos lá para a igreja, que eu vou te apresentar uma Silvana. É verdade, você não sabia disso? Jesus. A gente ficava num local ali na Avenida Tucuruvi, viu, gente? Eu estou falando Tucuruvi aqui em São Paulo, capital. Tem um lugar aqui chamado Tucuruvi. E a gente se reunia ali. E a gente chamava aquela esquina do pecado, porque ali era terrível. Era uma rapaziada que só Jesus. E a gente sentava lá. E eu peguei e falei pro Toniquinho, ô Tonico, vamos lá na igreja que tem uma Silvana, que ele namorava com uma Silvana, né? Mas aquela Silvana era terrível na vida dele. Eu falei, eu conheço uma Silvana que você vai amar. Olha que rapaz, eu nunca iria imaginar que Deus ia fazer o que fez. É como você falou dos meninos que ficavam te olhando, a gente não consegue entender os planos de Deus. Levei ele para a igreja, ele conheceu a Silvana, casou com a Silvana, hoje eles são avós, né? Entende? Ele preside esse trabalho aí que o Paulinho faz parte, que ele é irmão da Silvana, e o Toniquinho tá lá, rapaz, tocando. Toniquinho com todo carinho, né? A gente fala com respeito, ele é um pastor, mas eu sei que ele não se importa em chamá-lo de Toniquinho. E ele tá lá tocando a vida dele e tocando o ministério. A gente não imagina essas coisas. Essa era aquela igreja, né? Imagine você do seu auge de seus 20 e poucos anos, fazendo isso. Pois é. É muito interessante. É interessante saber que assim, Deus tem os propósitos dele, enfim, e vai agir. Né? Pois é. Seja através da nossa vida, seja através de de quem for, Deus vai agir. Deus vai agir. Então a gente tinha esse interesse, apesar do conhecimento, que também não é tão vasto ainda hoje, mas a gente tinha um pouco e a gente dividia isso, né? E por isso é que a gente está aí, vendo pessoas que foram resgatadas para Cristo através de situações simples, de comunhão. Essa palavra, sabe, koinonia, é o que está faltando hoje. Por isso que tem muita gente desgostosa, porque não tem quem. Você acabou de citar o texto da palavra de Deus, que como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem fale, se não há quem tem interesse, amor por uma vida. Porque o que mais importa para Cristo do que uma vida? Nada. O que importa para Cristo é uma vida. Não é você ganhar o mundo inteiro, uma vida. Você conseguiu ganhar? Poxa! Entende? Mas a gente hoje passa o ano inteiro, não consegue resgatar uma pessoa para Cristo. Não consegue levar
O amor, esse amor de Jesus, uma pessoa. Então, algumas pessoas até ouvem essa história que é muito dita na mídia, vem buscar a tua bênção. Quer dizer, o resto, não é? Você tem razão e eu acho que é por aí também. Pois é. Mas, Edilson, vamos falar um pouco do Edilson agora já. Cristão, casado, empresário. Como que é? Como é que é essa situação? Você cuidar da empresa, você tem uma empresa, né? Cuidar da empresa, família, a sua vida cristã. Como é que você administra tudo isso aí? Porque não é fácil não, né, cara? É uma história, assim, no mínimo interessante, né? Por tudo que eu passei, né? Assim, todos me acompanham e acompanham a todos também, desde sempre, né? Então, embora distantes, estamos sempre perto, né? Então, a gente conversando, a gente fala, olha, lembra de fulano? Então, ciclano e não sei o quê, e a gente vem datando as épocas até chegar aos dias de hoje, parece que a gente já sabia as coisas como é que estão acontecendo. Mas eu sou pai do Lucas e do Diego, né? E agora da Amanda, e aí eu vou explicar um pouquinho o que significa tudo isso, e por que eu falei Lucas e Diego e agora da Amanda, mas para os que não conhecem, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas conhece a nossa história, né? Dos nossos amigos. E de fato, casei jovem com uma moça da Igreja do Brasil para Cristo, chamada Cibele, enfim, né? Amada de Deus. Amada e tivemos nossa, né? isso, e tivemos uma história muito bonita, né? Uma história de um relacionamento, né, em Deus, e aquela que foi a primeira namorada praticamente, e ali a gente achava os nossos pares e Deus já ia nos aperfeiçoando e nos conduzindo para um casamento, enfim. E aí nasceu dessa história bacana com a Cibele, o Lucas e o Diego. Porém, né, foi essa história por uma, assim, imagino a vontade de Deus, foi interrompida, né? Ela tinha já 42 anos, teve um problema, enfim, e a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas eu quero resumir a história para depois a gente talvez detalhar um pouco. Enfim, foi interrompida, a Cibele faleceu em 2012, né? E aí eu percebi que eu não tinha vocação para ficar solteiro, porque cristão é complicado ficar solteiro, né? E aí casamos novamente, casei de novo. Hoje minha atual esposa é a Andréia, e da qual Deus nos deu uma filha, né? Então depois de dois rapazes, um de 28, outro de 26, veio a Amanda. Veio a Amanda. A Amandinha está com 3 anos e meio. Rapaz, ser pai e avô não é fácil. Não é ser fácil. Pai e avô. Ela vai fazer 3? Não, está com 3,5, vai fazer 4. Vai fazer 4. Olha, mas é uma bênção. Olha, assim, eu acredito que Deus já tinha preparado esse momento para nós, para o nascimento da Amanda, né? A responsabilidade da gente como pai, né? Como mãe, pai e mãe, de cuidar daquilo que a gente chama de herança de Deus, né? A responsabilidade é muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, além dessa responsabilidade, também a dificuldade também é grande. Porque nessa idade a gente já fica um pouco mais... né, algumas coisas a gente já não consegue absorver com tanta naturalidade, como, né, principalmente a hora que ela quer que eu entre numa casinha que eu acho que tem 1,5 metros, 1 metro de altura. E ela fala, pai, entra aqui dentro. Eu falo, filha, não consigo. Mas enfim, aí nasceu a Amanda e hoje nós formamos uma linda família. Eu, o Lucas, o Diego. O Lucas e o Diego também já estão encaminhados, enfim, olha isso. Eles estão aqui no Brasil? Estão no Brasil, Eles ficaram um tempo nos Estados Unidos. Sim, esse período que a gente, depois que a Cibele faleceu, a gente já tinha um projeto deles estudarem fora, né? Então... nós demos continuidade a esse projeto, né? Então aconteceu isso em 2012, em 2014 para 2015 eles terminaram o ginásio aqui, né?
E aí foram fazer parte do high school lá fora, que é o colégio nosso aqui, né? E depois a universidade também. Foram para Tulsa, uma cidade basicamente cristã, do meio oeste americano, um lugar bastante legal, assim, para os, né, os evangélicos. Com quantos anos eles foram para lá? O Diego foi com 15 para 16 anos, né? E terminou o high school lá, terminou o colégio lá, e o Lucas foi com 17 para 18 anos, né? Uhum. E os dois foram se formar lá fora também, né? Foram acabar, estudaram, terminaram o colégio e aí foram para a universidade. Cada um fez mais 4, 5 anos de universidade, fizeram mais 2 cursos cada um lá, se formaram e tal. Uhum. E interessante que depois voltaram para cá, estão aqui hoje, né? Uhum. E aí não querem mais morar com o pai, porque né, já estão acostumaram a... Um tem 26 ou tem 28? Já se emanciparam, então hoje moram... Então, Edilson, você sabe que eu fiz essa pergunta para você do Edilson, cristão, pai, empresário. Uhum. Você cresceu essa situação da Cibele, que a gente tanto conheceu, cresceu com a gente. Boa. Ali na mocidade, uma pessoa muito querida, era muito amiga da minha esposa Ruth, muito, né? Amiga da Ruth, muito parceira da Ruth. E a Cibele, ela falou uma coisa para a Ruth uma vez, que a Ruth até hoje repete, né? Que a Cibele falou para a Ruth uma vez: nós éramos felizes e não sabíamos, né? E a gente saiu procurando uma coisa melhor, né? E a gente tinha ali num canto uma felicidade muito bacana. E quando você fala isso, é um momento de superação sua, né? Pai agora de adolescentes, né? Viúvo, empresário cristão. Dilson, fala um pouco, como é que... Porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai se espelhar nessa sua história, porque não é fácil. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu conheço pessoas que perderam um ente querido e não conseguiram dar continuidade na sua vida cristã, principalmente. Por quê? Porque não conseguem enxergar a soberania de Deus, a vontade de Deus. Como você acabou de dizer, o que aconteceu foi a vontade de Deus e você compreendeu. Por maior dor que você tenha tido e maior dificuldade, você compreendeu. Mas tem gente que não compreende, tem gente que, não, Deus não poderia ter feito isso comigo. Como é viver isso, Edilson? Conseguir continuar olhando para Deus, não deixar suas responsabilidades enquanto pai, cristão e empresário. Como que é isso, Edilson? Nós nos dedicamos muito ao Evangelho antes do nascimento dos meninos, né? Tanto eu quanto a Cibele na época. Depois a gente já tinha saído do Brasil para Cristo, fomos para uma nova igreja. Nessa igreja a gente serviu muito a Deus, nessa igreja, se dedicou muito nessa igreja. Nós sempre fazendo parte da área da música, da igreja, enfim. E aí, assim, nesse tempo, eu dedicado também à questão da empresa, servindo um grande grupo brasileiro, né? Uma empresa multinacional hoje, uma empresa multinacional brasileira. E aí toda a minha carreira e formação foi na área de administração, né? Então, seguindo minha carreira dentro da empresa e mais a minha formação lá dentro. Porém, teve uma época que nós rompemos, né, com a empresa. Eu saí, fui empreender junto com a família, né? Nós estamos falando disso em 2002. Aí, quando foi em 2005, eu decidi carreira solo e vou caminhar, né, caminhando sozinho. E nessa época, Deus nos honrou e a gente começou a prosperar bastante, enfim. E foi aonde a gente foi crescendo dentro desse meio empresarial. Sempre com a preocupação de nos mantermos fiéis a Cristo, né? Fiéis ao Evangelho de Cristo. Né? E aí, consequentemente, dentro da igreja, para até acompanhar os meninos, inclusive, né? Inseri-los, isso para nós sempre foi muito importante. Quando foi num período áureo da nossa vida, que parecia estar tudo muito bem. Me lembro até hoje, um mês antes de acontecer tudo, eu chego para a Cibele e falei assim: eu estou achando estranho, né? Isso eu estou confessando para vocês aqui. Mas enfim, eu
eu cheguei para ela e falei assim, eu falei, olha, alguma coisa está me dizendo que algo vai acontecer. Meu Deus. E aí, se eu soubesse, né, pelo menos, talvez agiria diferente. Mas eu lembro que nessa época nós fizemos um passeio, eu tinha feito 20 anos de casado, fui para a Itália, fiquei quase 20 dias lá, né, só eu e ela, fizemos a nossa lua de mel de novo, e voltamos, e aí quando tudo aconteceu foi não sei se vocês já ouviram falar, foi um vírus chamado antavírus. Ela contraiu esse vírus na serra. Esse vírus, ele é através do ratinho silvestre, você contrai ele através da urina do rato silvestre, não é esse rato comum que a gente vê na rua e tal. Ele é um ratinho do mato, né? Só que ele urinou ali, ele está infectado com esse vírus chamado antavírus. Se a pessoa inalou aquilo, ela inalou, o risco é de 80%, né? O risco de vida é de 80%. E a maioria das pessoas, né, entram em óbito assim, em dia, ou horas, ou dias, né? Coisas assim, evolui muito rápido. Sim. E eu lembro que a gente voltou, foi muito bacana, a gente desceu para a praia, trouxemos meus filhos, não estava muito bem, fomos pro hospital na época, um papa em infectologia, né, a gente no Sírio-Libanês, levei ela para o Sírio, enfim, né, foi uma tragédia, né, uma coisa inesperada, e 3 dias caminhando normalmente, né, a gente indo para o hospital, aconteceu. Né? Uma coisa simples aconteceu o que aconteceu. Né? A gente achando que era só deve ser uma dorzinha, um incômodo qualquer. E na época estava tendo um surto de dengue, inclusive. Muito comum naquela época, né? Falando-se de dengue e tal, todo mundo achou até que era aquilo. Mas eu morava nessa época na Serra da Cantareira, né? E a gente tinha uma boa casa, enfim. E assim, sem querer questionar, né? Mas eu tinha pessoas para cuidar da casa, tinha pessoas para cuidar do jardim, enfim, e foi isso que aconteceu. Ela que contraiu o vírus e assim, e na época, inclusive, não encontramos o problema, né? Depois eu logo saí de lá com os meninos, né? Fiquei um tempo fora com eles para a gente tentar colocar um pouco a cabeça no lugar. Aí na época meu irmão, inclusive meu irmão Eduardo e minha cunhada, né? Minha cunhada não, Edna, a irmã da Sibeli, foram atrás para mim, então chamou o Instituto Adolfo Lutz. Aí através do pessoal da Vigilância Sanitária do município, do estado, do governo federal, os caras armaram um acampamento da minha casa, foram atrás para ver o que era. Então o negócio foi... A coisa foi pesquisada assim amplamente, e aí foi onde detectaram, né? Foi depois de 15 dias que ela já tinha falecido, tão rápido que foi. Foi um momento bem difícil. Quando você fala de superação, eu acho que a primeira vez que eu acho que eu falo, né, abertamente e para um público sobre mas isso. Também você fala se você tiver. Não, você então, tá mas uma coisa que assim, você fala de superação é assim. Nós tivemos que fazer terapia, né? Eu tive que fazer, meu filho teve que fazer. A gente continuou com os projetos, né, deles estudarem fora depois de 2, 3 anos que já tinha acontecido. Mas a gente teve que trabalhar esse nosso eu interior para que pudesse, de fato, a gente entender qual que era a vontade de Deus, né, nesse sentido. E assim, o que eu achei mais engraçado é que depois dessas questões todas que aconteceram, que envolveram, eu vivi um hiato na minha vida que eu chamo de hiato por 5 anos, né? Entre o falecimento, né, da Sibeli até o meu casamento, em 2017, que eu casei de novo. Quando eu fiz 50 anos, eu me casei, né? É uma história muito bacana também. E aí, nesse hiato, que eu chamo de hiato da minha vida, eu percebi que ali eu me perdi um pouco, né? Me perdi um pouco em relação à questão
dos meninos com relação à questão da empresa. Eu acho que ali eu precisei ser tratado e ser, né? E aí depois disso retomei e aí comecei novamente, gradativamente, as coisas acontecendo na minha vida. Foi um pouco difícil, mas eu sei que Deus me honrou e me guardou e tem me guardado até hoje. Graças a Deus. E aí você casou e surgiu a Andréia. Andréia. Em 2017, né, eu conheci a Andréia já um pouco antes. Aí em 2016 para 2017 eu falei assim, tá na hora de eu me decidir por casar novamente, né? Foi porque assim, você quando está sozinho, eu não sei se isso é legal a gente falar, mas assim, você quando está sozinho e você começa a gerar relacionamentos, você se fere e fere outras pessoas, né? E aí isso você como cristão começa a ser incomodado. Começa a ser incomodado. Você começa a se incomodar. Aquele que, né, que tem não precisa nem ser só o temor, mas assim, a questão do respeito mesmo, né? Aí eu falei, não, eu preciso me decidir, e aí foi quando eu me decidi casar. Foi em começo de 2016 para 2017. Até 2017 foi quando nós falamos, vamos casar. E aí a coisa aconteceu dentro de um contexto e a gente vem construindo nossa história já faz 6 anos. Que legal isso. 6 anos que a gente está junto. Inclusive o Chuquinha foi um dos... O Ângelo foi o nosso câmera lá, o que ajudou a gente a... Olha isso, como o tempo passa, pois né, Chuca? E você hoje está aqui, gravando um podcast que o Chuca está aqui, que está aí no comando de tudo isso. Olha isso, cara. Então, rapaz, mas isso é algo de Deus mesmo, né? Porque você... 2 filhos adolescentes, você tendo que cuidar do teu coração, cuidar da vida deles, cuidar da empresa, só pode ser uma graça de Deus, porque não é fácil isso. Não é fácil, apesar de você ter feito, você fez terapia, né? Vocês fizeram, né? Fizemos. Então, mas mesmo, você tem que, é a graça de Deus, porque quando a Bíblia diz que ele abre a ferida e ele mesmo fecha, a gente tem que acreditar. Dói, mas ele tem um bálsamo para aquela situação, né, Edilson? Então a gente veio construindo uma narrativa, e você desde o começo, né? Às vezes a gente não sabe o amanhã, né? O que está por vir amanhã. E o amanhã pertence a Deus, né? Se você... lá em Tiago ele fala, nossa vida é como névoa de nada, assim, e esse amanhã... né, a Deus pertence, não dá pra gente... Ou seja, você tem que fazer o bem hoje, né? A gente estava falando hoje eu estava lendo um pouco a respeito disso também, em Provérbios 27, Salomão fala assim, olha, você não sabe o dia de amanhã, a você não pertence saber o dia de amanhã. É verdade. Então, assim, é óbvio, eu acho que é isso, né? A gente vem construindo uma narrativa. O importante é a gente não perder a fé, né? Verdade. E a gente se agarrar naquilo que nos dá esperança, trazer, né? Você vê, Jeremias fez isso, né? No meio do caos ele fez isso. Então, eu acho que no meio do caos eu fiz isso, né? Eu não perdi a esperança de que Deus tinha dias melhores. Edilson, isso é tão tremendo, cara, e é de verdade mesmo. Você sabe por que você não perdeu? Porque dentro de você foi plantado uma semente do Evangelho que a gente fala lá de trás, né? Um Evangelho genuíno, sabe? Sem mistura, sem engano, sem nenhuma pretensão de querer se enriquecer através de você, mas amando a tua vida, amando a minha vida. Esse evangelho que não deixa a gente ficar distante de Deus, porque a gente reconhece nesse Deus Todo-Poderoso, a única saída para qualquer situação. Não é uma saída, eu preciso de dinheiro, Jesus é minha saída. Não, é uma saída para tudo. Entende? Por isso que quando Jesus diz assim, eu te dou a paz, não é a que o mundo dá. O mundo passa. Isso significa que existe uma certa paz em coisas mundanas, né? Mas a do Senhor Jesus é no meio do caos, como você disse, no meio da dor, entende? Ele te dá. Por isso que ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador.
E a gente às vezes não entende. Esse consolador é para quem precisa de um consolador, é para quem está realmente passando uma dificuldade. E esse consolador vai lá e te acalma e mostra para você a presença de Deus, né? E não fez você perder o eixo, embora você tenha dito, num dado momento, nesse ato, eu dei. E quem é que não dá uma balançada? Porque a sua história não é uma coisa natural. Você é jovem, com 2 filhos, e de repente, bum! Né? Uma pessoa vendendo saúde, cristã, exato, vivendo para o marido, para os filhos e para Deus, sobretudo, e de repente, Deus, você tirou meu chão. Né? Mas ele é um Deus, ele sabe o que faz. O dia de amanhã, a Bíblia diz isso e você tem razão. Né? Mas a gente às vezes fala isso como uma frase feita. Né? O dia de amanhã pertence a Deus, mas a gente não se dá conta de que o dia de amanhã, de fato, pertence a Ele e a gente não sabe o que vai acontecer. Você sabe que você me fez lembrar até uma música que a gente cantava na mocidade. Lembra dela, não? Devemos viver o dia de hoje como de Jesus Cristo voltasse amanhã. Falar nisso, Chuca, eu já falei pro Edilson que ele tem uma música que você fez, Edilson, que eu já falei isso para você, você falou, Armando, não é possível. Você fez uma música, cara. Que tem música que é atribuída a mim, que não foi minha, e olha lá. Não, qual foi aquela que você fez? Foi uma estrela. Foi uma estrela. Essa música. Não é sua essa música? Essa foi. Essa música não é não, Chuca? Linda, cara. Vai entender linda. Essa música, ela se resume, Deus te inspirou demais, acho que em cara. 2 frases, né? Mas a gente ficou, acho que por alguns anos cantando, né? Não, eu cantaria só de você falar. Eu lembro, foi uma estrela lá no céu. Não é? Eu não vou cantar aqui, senão o povo vai embora. Nos trouxe a confirmação que chegou a salvação e foi na cruz. Meu Deus. Para esses tempos de hoje, né? Tudo isso se finalizou. Edilson. Para mostrar o grande amor do coração de Deus. Que isso? É bíblico isso. É uma música que é uma verdade bíblica, né? A gente vivia isso, né? Cara. Então, quantos anos você tinha? A gente fala com saudades, não por não viver o evangelho hoje, né? Mas é porque essas coisas foram muito marcantes na nossa vida, né? Esse tempo foi muito marcante na nossa vida. Então a gente lembra com muita assim, nostalgia mesmo, coisa tipo, olha como era bom, né? Era bom demais. Que nem você falou que a Sibeli disse pra Ruth, eu precisava de tão pouco para ser tão feliz, né? Não precisava de muito, né? Verdade, cara. E assim, dentro de um contexto, porque aquilo na verdade era o todo, né? Aquilo sempre foi o todo, aquilo nunca foi pouco, né? Amalgamados, né? Aquilo nunca foi pouco. A gente sabe, e essa música sua, a gente cantava nos cultos, né? Eu não sei se alguma outra congregação, ou se você já ouviu alguém cantando fora daquele grupo nosso? Eu não lembro de ter visto pessoas cantando, mas assim, mas foi tocado em outros lugares, cantado em outros lugares, sim. Que coisa, hein? Eu sei que foi. Se você pensasse em comercializar essa música, Hoje seria um pouco diferente, né? Hoje a turma vai... Uma música em placa, né? Tem música que emplaca e a pessoa tá ali e vai embora, é verdade. Mas essa música é linda. Mas você sabe que até hoje eu sou sempre incomodado a querer compor. Né? Se não a compor, porque eu não sei eu acho que o ser humano tem as suas características, e, enfim, e vão sendo geradas outras coisas conforme o meio que você vive, enfim, o local que você está, você vai sendo impactado pelos locais. Mas eu penso na música até hoje, sempre pensei e penso música. Mas você compõe? Às vezes tento arranhar um pouquinho aí no violão, tento fazer alguma coisa, mas assim, mais contido, né? Mais para mim mesmo, assim. Mas além dessa, você fez outras na época que a gente cantava, não? Eu fiz, mas que não saiu do papel. Muita coisa eu fiz que não saiu do papel. Porque essa... E quantos anos você tinha quando você fez essa música? Foi uma estrela lá? Eu acho que eu tinha 16 anos. 16 anos? Que coisa! Tem coisas que aconteceram na época
que é o que a gente está falando, essa narrativa, a gente não entende muito bem, né? E Deus, né? E a gente vivia aquilo, né? Intensamente. Eu entendo que hoje, talvez eu esteja vivendo intensamente o que eu vivia na época, depois de passado todos esses anos. Porque se eu estou aqui hoje, é pelo prazer de estar aqui. Não é para cumprir uma agenda, não é para eu poder capitalizar em cima, não é o interesse, assim, a intenção do meu coração de estar com vocês aqui hoje, aberto para esse bate-papo nosso, é isso aí. Bom, e a gente está muito feliz, cara, em te receber, né? Você estava, eu tenho a live de sexta-feira ao meio-dia, né? Sexta de primeira, você apareceu, eu te convidei, e a coisa foi desenrolando, e hoje a gente está aqui batendo esse papo. E eu tenho certeza disso, que muitas pessoas, principalmente por essa experiência que você passou, eu tenho certeza que as pessoas vão se espelhar nisso. É possível, né? Quando Paulo ele disse assim, eu aprendi a viver, né, em toda e qualquer situação, né? Eu aprendi a ter e a não ter, a ter abundância, né? E a passar pela necessidade. Ele diz uma palavra interessante, que a gente só fala o final dela, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não quero ser presunçoso para falar de Paulo, né? Assim, quem que é o Edilson para falar de Paulo? Talvez ele o homem mais importante do Novo Testamento, depois de Jesus, né? Talvez o homem mais importante. Mas assim, eu posso dizer o que eu sinto, né? Em relação a essa questão de Paulo. Eu entendo que a vida dele já não era mais preciosa por si só, né? Eu acho que ele estava... eu costumo usar muito essa frase, né? E costumo repetir muito isso vira quase que um mantra para mim. Eu acho que ele já estava num nível de consciência, num nível de físico, alma e espírito, numa harmonia que assim, que as coisas já não abalavam mais, já não criavam impacto mais em relação ao seu sentimento pessoal, né? Ele já entendeu que a missão dele aqui na Terra era aquela e que ele estava feliz por aquilo. Eu acho que esse é o mais importante, né? À medida que ele se realiza como ser humano, não só como uma pessoa capacitada por Deus, mas como ser humano, eu acho que isso é o grande... Tanto que ele vai, né, assim, ele simplesmente no final da vida, quando ele vai, que ele é preso, que ele fica lá até o momento da morte dele, que ele vai para Roma e ele fica preso até o momento da morte, ele ajuda, chama Lucas para ajudar a curar a filha do centurião e falou assim, agora você pode me decapitar. Cara, o próprio cara que ele ajudou, como é que isso assim, é porque já estava muito evoluído. Né? É um cidadão que quando ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma coisa impressionante. Aliás, esse Paulo, ele fala uma coisa que muitos de nós temos dificuldade de dizer hoje, né? Você quer viver uma vida com Cristo? Olha para mim. Aí, né? Por isso que eu falei, eu não quero ser presunçoso para falar de Paulo, né? Mas quem sou eu para falar? Mas, assim, um pouco desse sentimento eu acho que eu conheci. É muita coisa, né? E deixar registrado, né, Ângelo? Né? Você quer viver uma vida com Deus, para Cristo? Então você olha para mim que você vai viver. Que isso, rapaz? E aí, voltando um pouquinho daquela fala tua inicial sobre as pessoas, né, às vezes não estarem preparadas, já se intitularem tal e tal e tal. A gente não esquece que Paulo era poliglota, a gente não esquece que Paulo era iletrado, um dos caras mais, talvez o cara mais formado, de Gamaliel para aprender, talvez o mais formado de todos eles, né, em relação à formação e tudo. Sim, não tenha dúvida. A preparação de Paulo era já visto
que o Senhor pega ele para pregar para os gentios, né? Porque a cabeça dos demais era, não, é que é uma coisa nossa e não tem nada. E Paulo, pois é. Ele, se Deus não usa a vida de Paulo, como é que ia ficar para nós? E né? aí você vem falar da diversidade do evangelho, né? Você falou assim, pô, tem uns aqui que Deus tem que falar, não, você prega para esse, você vai pregar para aquele. A diversidade do evangelho. Pois é, a multiforme graça, né, Wilson? É verdade, tem evangelho, tem gente para todo mundo. Tem um Pedro, tem um Paulo, né? Olha isso. E tem o Armando, tem o Edilson, tem o Ângelo, tem a Rebeca, tem tanta gente por aí, né, que Deus está usando do seu jeito, do seu modo. O importante é justamente, eu também não quero ser presunçoso de querer me comparar a Paulo, que não dá, né? Um cidadão que diz isso, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Eu combati o bom combate. Porque quando você pensa nessas coisas que ele dê, esses textos, combati o bom combate. Meu Deus, o evangelho, a gente olha, é uma coisa tão difícil, né? E ele disse, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Né? A contribuição dele foi tremenda, né? Tremenda. Então, mas a gente também está aqui combatendo esse bom combate e a gente vai crescer. Não é por nós, isso não é nós, é a mão de Deus, é a graça de Jesus Cristo que vai nos ensinando e a gente vai crescendo, né? E como é importante isso, né? Como é importante você entender que assim, não existe fim em si mesmo, né? Assim, ele é o autor e consumador da nossa fé. Assim, o alfa e o ômega. Exato. Assim, não existe fim em si mesmo, né? Assim, coitado do homem, né? Que confia nele, que se auto-intitula, né? Eu posso, eu sou. Ou que confia, talvez, no poder da grana, ou que confia talvez no poder da ciência, ou que confia então talvez no poder da política ou do armamento bélico, né? E aí o cara fala assim, não, aqui eu estou protegido. Coitado, que pensa assim. Um homem que se engana, né? Está se enganando. É um homem que se engana, ele acha que ele tem e na verdade ele não tem nada, né? Eu lembro quando a Bíblia diz do rapaz que diz, olha, eu já tenho muito, vou armazenar e tal e tal, e Jesus fala, louco. É isso aí. Se te pedir a tua alma, o que você vai dar em troca? Né? O que a pessoa vai dar? Eu lembrei de um episódio com o próprio Steve Jobs, né? Talvez um dos caras mais proeminentes, mais importantes da nossa era, né? Esse cara, acima... né, um multimilionário, acho que faleceu com 56. E assim, empenhando os últimos anos da vida dele, todo o recurso que ele tinha para tentar investir na ciência, para tentar achar, e ele mesmo ele falou assim, cara, se eu pudesse, mas o poder não está. Ele fala assim, eu tenho todo o dinheiro para eu comprar o que eu quiser, mas o poder não está na minha mão. Isso é que é duro, né? Quando o cara cai nessa realidade, num momento que ele percebeu que todo o dinheiro dele não traria resultado para aquilo que ele mais precisava. Agora ele precisava de saúde, não era de mansão, não era de carrão, né? Esses dias aí eu li uma notícia que um jogador de futebol estava com um carro de 45 milhões. Rapaz, eu não consigo nem imaginar, né? Um jogador na Europa, eu não consigo nem imaginar, assim, que carro é esse? E aparece lá o carro. Meu Deus, você sabe que se a gente pensar na Eucaristia, né, na caridade, isso é pecado. E aí é pecado. E a gente fala, não, mas Salomão foi próspero, outras pessoas, Davi foi próspero, quantas pessoas não foram prósperas, né? Mas Cristo queria que você tivesse a comunhão e na partilha lá. Assim, você podia ter, né? Mas desde que não tivesse outro não tendo, né? Então, assim, essas questões hoje, tá bom, então o Edilson virou de esquerda. Não é, a questão não é essa, né? A questão é você ter a consciência, porque aí é onde o evangelho de fato vai fazer, aonde o evangelho vai fazer sentido. Sim, pois é, porque realmente, né, para o cara comprar um carro
desse valor, não tem necessidade disso, né, cara? E eu conheço gente que são pessoas que têm muito dinheiro e que não vivem uma vida ostentando. Enfim. Não precisa, né? Tem uma frase que um pastor, né, sempre, claro, embasado em outras coisas também, ele diz o seguinte, ele fala assim, dinheiro só serve para duas coisas. Para você chupar picolé e ajudar as pessoas. Ele diz o seguinte, olha, você é para o seu bem-estar e para você ajudar outros. Senão, qual é o sentido do dinheiro, né? É o que você falou, hoje, louco, amanhã vão pedir a tua alma e onde você vai estar? Pois é. E a pessoa o dinheiro não vai pagar, né? Não vai. Porque na hora que a trombeta tocar, na hora que o Senhor te chamar, já pensou? E todo mundo vai ser chamado. Maranata. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oi, Edilson, nosso bate-papo tá legal hoje, Chuca? E tá na hora de parar, a gente tá na hora, olha lá. Ele disse que tá na hora. Oi, Edilson, mas quando é que você vai voltar aqui? É só chamar? Poxa, foi tão bom, eu achei que foi rápido demais, Pois é, cara, então a gente vai conversando aqui, o tempo ele vai embora, né, cara? A gente nem percebe. Você sabe que você fez um comentário, eu não sei se os caras vão topar, mas a gente podia trazer alguns aqui, né, cara? Toniquinho, você, Paulinho. Sim, aí Chuquinha, é possível isso? Aí é papo de 3 horas. A galera vem, certamente vem. Não, vamos trazer. O Eduardo, cara. Puxa, faz tempo que eu não vejo o Dudu. Mas você sabe que assim, não dá pra trazer comigo, né? Porque comigo eu fico tímido perto dessa galera toda. Pra eu me soltar tem que ser assim, no tete a tete, na intimidade, porque eu fico mudo, porque esses caras têm tanta história pra contar. Você também tem, cara, você contou um monte delas aqui, e depois eles acabam te envolvendo, né? Porque é interessante que, com certeza, um deles tem uma história com você, por exemplo, né? Como o Toniquinho tem comigo, como eu tenho com o Paulinho. Se bem que o Paulinho, né, que hoje é um homem também, chefe de família, né, advogado e tal, mas o Paulinho, eu vi ele menino também, né? De calça curta. O Paulinho, eu tomei um susto, cara, que ele entrou no exército e ele era mirradinho, né, miudinho. Aí eu encontro o Paulinho em algum lugar que eu não me recordo onde. Ele estava um gigante quando ele entrou no exército. Ele entrou na PE? Foi na PE? Não me lembro. Mas ele estava muito grande. Hoje está grande. E hoje ele está grande, né? Mas ele estava grandão, fortão. Eu falei, meu Deus do céu, esse é o Paulinho. E hoje é um servo de Deus, né, cara? Muito bacana, né? Mas eu vou tentar falar aí com o povo que entrou em contato com você para ver se a gente traz essa galera. Eu tenho certeza que vamos sentar aqui, vamos dar risada, cara. O duro é que depois você vai ter que ir lá também, porque eles também têm as lives deles, tem o podcast deles. É sempre um prazer, né, cara? O Paulinho, eu não sei se ele ainda está fazendo, ele está fazendo live ainda? Ele diz que faz de vez em quando, ele deu uma segurada agora na virada do ano, mas ele, enfim... o Tonico, eu não sei se o Tonico tem live, né? Né? Mas você sabe que eu entendo que esses recursos de hoje é tão importante. É tão importante. Às vezes, poxa vida, você atinge pessoas que você não faz a menor ideia do bem que você está fazendo. Então assim, para quem você está falando hoje, você não sabe se vai ser hoje, você não sabe se vai ser amanhã, você não sabe que horário vai ser. Verdade. Enfim, é verdade. O Silvério estava dizendo isso na nosso podcast, me parece, da semana passada. Eu não vou te falar o país, mas uma pessoa de um país aí, entendeu? Falou com ele, olha, pastor, obrigado por conta daquilo que o senhor falou, me serviu. Quer dizer, ela viu já depois de alguns dias, né? Ele falou e foi jogado aí na internet e ela ouviu e aquilo foi bom para ela e legal que ela veio e dizer para ele, pastor, o que você falou, o que você comentou, caiu como uma luva para minha vida, muito obrigado. Então, esse nosso bate-papo aqui, eu não sei quem é que vai ouvir, quantas pessoas, mas eu tenho certeza, como Deus não faz nada em vão, tudo que Deus faz com um propósito. Você estar aqui hoje contando essa história,
emocionando a gente com essa história, ensinando a gente que é possível, por maior que seja a dor, é possível. Você pode até dar uma balançada, mas é possível você chegar do outro lado, porque quem está nesse barco chama-se Jesus Cristo. Amém. Não é não? Edilson, nós vamos embora, cara. Legal. Quando é que eu vou te ver de novo agora? Vai demorar mais 10 anos? Imagina. Claro que não. Não, né? Claro que não. Só espero que a André e a Amanda estejam juntos. E os meninos também tendo a oportunidade, então, que é um pouco mais difícil. Mas espero que eles estejam juntos, seja aqui, seja em outro lugar também. Então, um beijo, André, e um beijo, Amanda. Ó, nós vamos agora liberar o seu esposo, o seu pai. Ele tá voltando para casa. Mas, ô Edilson, foi muito bacana. Foi ou não foi, Chuca? Rebeca? Edilson, valeu, cara, valeu. Mas nós vamos fazer outra. Eu vou ver se a gente arma com esse pessoal aí. Eu vou dar um toque no Dudu para ver se ele sai um pouco lá de Atibaia e corre aqui. E aí a gente faz um podcast, bate um papo do nosso tempo, porque vai servir para muita gente, cara. Sabe? O que nós vivemos não foi uma... A moçada hoje pode falar uma caretice, mocidade, o que é isso? Era uma coisa linda, gostosa. Eu vejo algumas outras pessoas hoje participando de alguns outros movimentos, mas eu acho que igual o nosso, da forma que foi única. É verdade. E para mim foi um prazer estar aqui, viu, Armando, com vocês. Legal, foi um cara. Fico muito feliz de ter estado aqui. Eu me sinto assim muito honrado e abençoado de você ter nos atendido. Mas nós vamos fazer outro. Valeu? Valeu. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, a gente vai estar no dia 29/4, às 17 horas. Eu quero te convidar. Vai ter lá o Ginosco. Oi, Deus, você podia ir lá, hein? Vai estar lá o apóstolo Maxwell, da Nigéria, pregando uma palavra de Deus. Ginosco significa intimidade com Deus. Ginosco, Novo Tempo. Dia 29/4. Aonde vai ser isso? Na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, 904. Eu te convido, vai lá, você será abençoado. Intimidade com Deus, ó, intimidade com Deus, faz isso aí, ó, que o Edilson teve. Superou um momento difícil por conta da intimidade com Deus. O Espírito Santo foi carregando ele, levando ele. Aliás, eu vi um vídeo seu, quando você fala daqueles passos na areia, né? Entende? Aquele momento, quem te carregou foi o Espírito Santo, como tem nos carregado até aqui, né? Tem nos conduzido. Então, ó, Ginosco, Novo Tempo, dia 29/4, Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, 904, Buffet Mansão Norma. Te espero lá, em nome de Jesus. Edilson, vamos embora? Vamos nessa. Então fala tchau ali pro povo ali, ó. Olha, obrigado. Foi de coração estar aqui com vocês. Valeu. É isso aí, tá certo. Gente, Deus abençoe Chuquinha, Rebeca, povo de Deus, Shalom. Até a próxima. Tchau, tchau.